Imagine você morando numa cidade em que esta cidade é tomada por uma crise assustadora, uma crise nunca vista na história. Não chove nesta cidade há muito tempo e não chovendo a terra não produz o alimento necessário, de maneiras que até os animais eles ficam sem o seu alimento, o pasto. E além de morar nessa cidade, imagine você trabalha como mordomo para o rei desta cidade. E o rei te dá uma ordem para você ir em busca de pasto para os animais. E quando você obedece à ordem do rei em busca de pasto para os animais, você encontra um camarada no caminho, no seu caminho, em que este camarada manda você dizer para o rei que ele quer conversar com o rei. Só que você é uma pessoa temente a Deus, mas você também é temente ao rei. De que lado você estaria nesta situação? Obedeço à voz desse camarada, que eu não tenho muita intimidade com ele e que ele é procurado pelo rei, ou obedeço o rei? De que lado eu me posicionaria? Como você se sentiria numa situação como essa e o que você faria? Se você quer saber o final dessa história, fica comigo até o final deste vídeo, porque há uma pergunta para nós. De que lado você está? Olá, meu povo lindo e abençoado, sejam bem-vindos ao meu canal. Existem situações na vida que, para sairmos do estado em que nós estamos, nós precisamos tomar certas decisões e decidirmos o que queremos da vida. Se nós queremos avançar, nós precisamos nos posicionar. E foi exatamente isto que aconteceu há muito tempo atrás, quando Israel vivencia uma crise econômica nunca vista na sua história. Em um reino em que o rei dessa cidade, estou falando do rei Acabe, em que o profeta dessa cidade, no tempo do rei Acabe, era o profeta Elias. O primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, todo o capítulo, narra a história do encontro entre o profeta Elias e Acabe e os profetas de Baal. Uma crise nunca vista no reino do norte. Só que neste reino havia um mordomo chamava-se Obadias. E Obadias agora, juntamente com todos os profetas de Baal, Obadias era um homem temente a Deus, diz o texto sagrado. Ele, ao mesmo tempo que servia o rei, ele também era temente a Deus. Mas o profeta Elias, no capítulo 18, versículo 21, ele faz um questionamento e uma pergunta para os profetas de Baal e todo o povo que se ajunta a ele, fazendo a seguinte pergunta: de que lado vocês estão? Capítulo 18, versículos 21, diz o seguinte: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. O texto termina dizendo assim: porém o povo nada lhe respondeu. Aqui nós estamos vendo uma crise terrível em que o profeta Elias, o profeta do fogo, ele tem diante de si um grande desafio de provar para todos aqueles profetas do rei que Deus era maior do que os profetas de Acabe. Mas o profeta Elias questiona os profetas de Baal, que situação eles estavam, porque eles estavam divididos, eles não sabiam de que lado eles estavam. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que muita gente não toma uma decisão de que lado quer ficar? Eu quero nesta oportunidade trazer resposta para estes questionamentos. Por que muita gente não decide de que lado quer ficar? E aqui vai a primeira razão do porquê muita gente não decide de que lado quer ficar. E a primeira razão é essa: o medo do criticismo. Medo do criticismo, ou seja, o que vão falar de mim. Agora, como saber se a decisão que eu tomei é certa? Você tem que decidir de que lado você está. Se você está do lado de Deus ou se você está do lado de Baal. Agora, a pergunta que precisamos fazer para nós é a seguinte: como saber se a decisão que eu tomei é certa ou não?
Para respondermos essa pergunta, precisamos fazer uma contra-pergunta. E a contra-pergunta é a seguinte: essa decisão que eu tomei, ela está pautada na palavra de Deus? É a primeira contra-pergunta que você tem que fazer. A pergunta parece um paradoxo, mas não é. Você vai entender. Para você ter resposta a esta pergunta, como saber se a decisão que eu tomei é certa ou não? Eu preciso primeiro fazer para você uma contra-pergunta, ou você mesmo fazendo para você uma contra-pergunta. Esta decisão que eu tomei, ela está pautada na palavra de Deus? Número 2, essa decisão vai contra os meus princípios? Tendo esta resposta, você terá uma direção a tomar. O medo das críticas faz com que muitas pessoas fiquem no muro. E o momento em que nós estamos vivendo não é momento de ficarmos no muro. Presta bem atenção. Você não precisa ter medo das críticas, porque quando você é criticado, se você estiver fazendo a vontade de Deus e se você estiver pautado na palavra de Deus, você pode entender que as críticas que fazem acerca de você, elas são um combustível para o seu crescimento. Então esta é a primeira razão do porquê muitas pessoas não se decidem e ficam no muro, o medo do criticismo. Número 2, por que muitas pessoas não decidem de que lado quer ficar? Por não querer abrir mão de certos privilégios. Observe bem que havia no reinado de Acabe, o rei que nós estamos tratando neste vídeo, homens que comiam na mão dele e que, caso abrissem mão desses privilégios, perderiam tudo. O capítulo 18 desse livro que nós estamos mencionando neste vídeo, capítulo 18, versículo 19, diz o seguinte: agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Se eu estou comendo na mão do sistema, como é que eu vou decidir estar do lado certo? Eu sempre vou estar do lado do errado, porque este lado me beneficia, me dá privilégios. Então esta é a segunda razão porque muitas pessoas não decidem e querem, não se decidem na vida e querem ficar no muro. A terceira razão pela qual muitas pessoas não se decidem na vida, se querem ficar do lado do certo ou do lado do errado e ficam no muro. A terceira razão é essa: medo de se expor, de colocar a cara. Olha o que diz o versículo 9 desse capítulo 18 do primeiro livro dos reis de Israel. Porém, ele disse: em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que ele me mate? Estas foram palavras de Obadias quando encontrou com o profeta Elias no caminho. Ele agora tem medo de falar com o rei, porque certamente ele sabia que Acabe, sendo o pior rei de Israel, segundo a Bíblia, o mataria. Esta é a terceira razão porque muitas pessoas ficam no muro e não se decidem. Medo de se expor, medo de colocar a cara. Mas existe também uma quarta razão. Por quê? Estando assim no muro, eu posso agradar os dois lados, quem sabe? Olha o que diz o versículo 12 deste capítulo 18 do primeiro livro de Reis, do primeiro livro dos reis de Israel. Olha o que diz o texto: e poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Obadias aqui, ele tanto quer agradar a Deus, como ele quer agradar a Acabe. E a Bíblia é muito enfática em nos dizer, lá no Novo Testamento, as palavras de Jesus, dizendo que ninguém, absolutamente ninguém, pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24 diz o seguinte:
Palavras de Jesus: ninguém pode servir a dois senhores. É hora de nós sairmos do muro. De que lado você está? Aqui vai a quinta razão porque muitas pessoas não se decidem na vida, ficam no muro e não querem se decidir. A mudança dá trabalho, então é melhor ficar do jeito que está. Olha o que diz o versículo 34 deste capítulo 18 do primeiro livro dos reis de Israel. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. Observa bem que mudar para algumas pessoas dá muito trabalho. Então, qual é a melhor ideia? É melhor ficar do jeito que está. Não mexe não, senão dá muito trabalho. Observe bem que o profeta aqui, ele manda os profetas, profeta Elias, ele dá ordem para os profetas encher o rego de água, e não apenas uma vez, mas 2. E na terceira vez, primeira, segunda, terceira vez, 3 vezes. Então, por que muitas pessoas não querem se decidir na vida, querem ficar no muro? Porque mudar dá muito trabalho. Então é melhor ficar do jeito que está. Não muda não, não mexe não, senão dá muito trabalho. E por isso que muitas pessoas ficam do jeito que está, não avançam, não mudam de vida. Só meu amigo que me ouve nesta oportunidade, minha amiga que me ouve nesta oportunidade, chegará a hora em que não adianta você ficar no muro, porque a vida é feita de decisões que com certeza vai afetar toda a história da sua vida. Ou você se decide hoje e agora, ou poderá mais tarde amargar por não ter tomado a sua decisão agora e hoje. Qual é a decisão que você precisa tomar agora, hoje, para mudar de vida, para mudar a situação que você está vivendo? De que lado você está? Será que você quer continuar vivendo da maneira que está por não querer tomar uma decisão que possa mais tarde corroborar para o teu sucesso, para a tua vitória, para o futuro da sua família, para o futuro da sua prole? Você não pode apenas pensar no momento, você tem que pensar sempre adiante. Deus está contigo, é uma oportunidade que Deus está te dando de você mudar radicalmente a história da sua vida, mas o momento é agora, o momento de mudar é agora, não é amanhã, é agora, é hoje, mas você não pode ficar no muro. De que lado você está? Que o Senhor possa te abençoar e guardar você, sua família, onde você estiver, resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Se você gostou desse vídeo, senta o like com força aí, dá muitos likes aí para a gente poder alavancar com este canal. E se você quer conhecer um pouco do nosso trabalho na África, clica nas nossas redes sociais aí, espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas e Deus te abençoe. Beijo no teu coração, te vejo no próximo vídeo.